Olá, olá a todos. Bom, vamos começar hoje a correção do PET 7 do sexto ano. Lembrando que é a correção completa, tá bom? Então, a gente fecha o último PET antes do PET avaliativo. Vamos para um compartilhamento de tela. Pessoal, olha só, nós começamos aí na página 60 com atividades, né? Encontre abaixo as palavras que identificam o feudalismo e os povos germânicos. Então, ou seja, essa é a semana 1, eu estou na página 60, no exercício 1. Então, eu marquei aqui, meio amarelado, né, algumas das palavras que eu encontrei relacionadas à Idade Média. Quais são elas? Germânicas, servos, ostrogodos, deixa eu até subir um pouco a tela aqui, ostrogodos, impérios, feudalismo, vândalo, suevos. Então, estas são algumas das palavras que eu encontrei nessa cruzadinha. Para quem for entregar o PET de maneira digital, ou seja, né, aqui por e-mail ou outro atributo do campo tecnológico, pode destacar a palavra com o pincel do Word, tá bom? Agora, quem for entregar de maneira impressa e pode utilizar o lápis normal circulando estas palavras. Então, lembrando, né, servos, germânicas, ostrogodos, feudalismo, impérios, vândalos, suevos, são algumas palavras encontradas aqui relacionadas à Idade Média. Na questão 2, nós temos o seguinte, né? Havia 3 grupos sociais na época do feudalismo: nobreza, clero e camponeses. Complete a tabela abaixo com 3 características de cada grupo social. Então, a gente tem o primeiro grupo, o grupo dos servos. Trabalhavam, 2, pagavam muitos impostos e 3, representavam a maioria da população. No segundo quadrinho, nobres, 1, lutavam, 2, faziam acordos de sucerania e vassalagem e 3, tinham privilégios. E no último grupo, clero, 1, rezavam, 2, dividido em alto clero e baixo clero, e 3, possuía grande influência. Então, esse é o exercício 2 da semana 1. Na 3, a gente tem o seguinte, né? A sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terras, que detinham grandes poderes econômicos e políticos. Esses proprietários estabeleciam laços de sucerania e de vassalagem. Leia o texto a seguir. Explique. Ainda na página 61. Letra A. Quem eram os vassalos? Resposta. Eram aqueles que recebiam as terras. Letra B. Quem eram os suceranos? Eram aqueles que doavam as terras. Letra C. Como, no caso aqui faltou a palavra era, né? Como era a relação entre vassalos e suceranos? Era uma relação de aliança, de proteção e fidelidade. Então, esses são os exercícios da página 61. Vamos para a página 62. No século XII, o religioso francês Estevão de Fougeray escreveu os seguintes versos sobre as sociedades de sua época. Os clérigos devem por todos orar. Os cavaleiros, sem demora, devem defender e honorar. E os camponeses sofrer. Cavaleiros e cleros sem falha. Vivem de quem trabalha. Então, a pergunta que foi feita aqui na questão 4 é: após ler os versos, responda: qual é a crítica feita pelo autor? Resposta: ele critica a exploração servil. Ou seja, enquanto o clero, os membros da igreja e os nobres, aqueles que guerreavam, viviam no conforto, ou em algum conforto, na verdade,
os servos eram aqueles que produziam, aqueles que trabalhavam e aqueles que pagavam impostos. Então, na questão 5, vamos a ela para preencher o quadro. 5. O feudo era uma unidade produtora autossuficiente. Quase tudo que seus moradores necessitavam era produzido no próprio feudo. Em um feudo eram praticados vários tipos de artesanato e também algumas atividades comerciais. No entanto, a principal atividade econômica era a agricultura. Complete a tabela com as informações que estão faltando. Então, ou seja, aqui fez uma explicação do que era o feudo, e aí, dentro do feudo, nós tínhamos essas 3 divisões: terras comunais, manso servil, manso senhorial. E aí, na parte em azul, está o que era cada um deles. Terras comunais, área do feudo de uso coletivo, como bosques e pastos. Então, comunais vem de comum, e comum, nesse caso aqui, é que todos usam. Geralmente era um riacho, era uma floresta para tirar lenha, outras coisas mais. Manso servil, terra dos servos, onde produziam o necessário para sua sobrevivência. E o último, manso senhorial, onde ficava o castelo do senhor feudal. Então, essa era a divisão do feudo. Na questão 6, a gente tem: enumere de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo. 1. Dízimo. 2. Banalidade. 3. Talha. E 4. Corvéia. Aí a gente tem, então, né? O primeiro aqui é o 4. Trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais. Então, no caso aqui é a corvéia. 1. Tributo pago à Igreja Católica utilizado na manutenção da capela local. Esse, então, era o dízimo, que hoje em dia não é mais obrigatório. Entrega ao senhor feudal de parte dos produtos agrícolas que cultivavam ou dos animais que criavam. Esse é o 3, que é a chamada talha. E o último aqui: taxa paga ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e outros equipamentos do feudo. Esse, no caso, vai ser o 2, então, a banalidade. Deixa eu parar aqui. Bom, a 7, ainda na semana 1, uma semana um pouquinho maior, a gente tem, né? Elabore uma frase historicamente correta para cada grupo de palavras abaixo. Feudalismo, poder, igreja. A frase elaborada, então, foi: durante o feudalismo, a Igreja Católica possuía grande poder espiritual e econômico. Letra B. Nobreza, feudo, autonomia. O feudo possuía autonomia e era controlado pela nobreza. C. Ruralização, Europa, agricultura. Com a chegada dos bárbaros, a Europa passou por um processo de ruralização e a agricultura se tornou a principal atividade econômica. 8. Várias histórias sobre a sociedade medieval inspiraram a criação de filmes, livros e músicas. São obras que se passam em castelos, falam de reis, rainhas, donzelas e cavalheiros. Essas histórias mesclam fantasias e realidades. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escreva um resumo nas linhas abaixo. Então, nesse caso, gente, eu escolhi uma de um filme chamado O Nome da Rosa. Inclusive, né, o ator principal do filme morreu outro dia, um ator escocês chamado Sean Connery. E é um livro que foi transformado em filme. Mas vocês podem colocar lá Robin Hood, vocês podem colocar lá Cinderela, vocês podem colocar lá Rei Arthur. Então, todas aí e várias outras são histórias da Idade Média. Eu escolhi aqui O Nome da Rosa. Qual é a história de O Nome da Rosa? Um monge franciscano
que investiga uma série de assassinatos em um distante mosteiro italiano. Isso provoca uma guerra ideológica entre franciscanos e dominicanos. Então, é um filme muito bom, né? Contraindicado para a idade de vocês, mas no futuro ainda vocês vão ouvir falar desse filme, produzido na década de 80, uma história de investigação com base no Sherlock Holmes. Mas não vou falar sobre, não vou adentrar sobre o filme, né? Tá aqui a dica. Quem quiser colocar uma outra história da Idade Média que conheça, sem problema. Indo aqui para a semana 2, pessoal. Então, a gente vê aqui as habilidades, o quadrinho aqui com as coisas, né, e tudo mais. Vamos continuar. E agora, indo para a página, por favor, coisa rápida, página 65. Atividades. Semana 2, atividade 1. A partir do século XI, ocorreram mudanças significativas no mundo feudal. Nesse período, também houve mudanças na agricultura. Foram adotadas práticas como a rotação de culturas, a derrubada de florestas e a drenagem de pântanos. Além disso, novas técnicas agrícolas foram introduzidas e permitiram a produção de uma maior quantidade de alimentos. Pesquise e descreva sobre as técnicas de cultivo abaixo. Letra A, charrua. Resposta: a charrua é semelhante ao arado, mas penetra com mais profundidade a terra. É feita de ferro. Faltou aqui um ponto. D, ferradura. É utilizada em cavalos e outros animais, como mulas e jumentos, para proteger os cascos. Letra C, moinhos d'água e de vento. Os moinhos eram usados para moer os grãos. E letra D, peitoral. Era colocado no peito do cavalo para que o animal empregasse toda a sua força na tração. Então, esses aqui são alguns objetos para trabalhar com a terra e com os animais. Na questão 2, a gente tem o seguinte enunciado, né, que eu vou lê-lo aqui. O desenvolvimento da agricultura proporcionou um aumento de produção de alimentos. Porém, a distribuição de comida entre a população continuava desigual. A carne era abundante na mesa dos mais ricos e a alimentação completava-se com pão, vinho, ovos, peixe, queijo, alguns legumes e verduras. Já a alimentação dos camponeses era a base de pão e vinho, completada com pouca carne, fruta e cereais. Observe a tabela abaixo, né? Então, a gente tem crescimento demográfico. O que é o crescimento demográfico, né? É aquele que mede o índice de nascimentos e de mortes e faz ali uma busca de entendimento se a população está crescendo, se ela está se mantendo estável ou se ela está diminuindo. Então, vamos aqui para a letra A, da página 66. Entre 1000 e 1300, a população da Europa cresceu consideravelmente. Quais fatores poderiam ser apontados para justificar esse crescimento? As guerras que assolavam a Europa terminaram e ocorreram melhorias no cultivo de alimentos. Se tem menos guerras e melhor produção de alimentos, a população tende a crescer. B, identifica o período que apresentou maior índice de crescimento populacional. Então, foram 100 anos, entre 1200 e 1300. Na 3, várias cidades eram cercadas por altas muralhas, formando um núcleo chamado de burgo. Desse termo surgiu a palavra burguês. Pesquise a evolução desse termo ao longo da história e responda. Inicialmente, quem era considerado burguês? Burguês eram os moradores dos burgos, em sua maioria comerciantes. Letra B. Atualmente continuam existindo burgueses? Sim, porém representam um grupo diferente. C. Qual o significado comum da palavra burguês nos dias de hoje? Então, quem seriam os burgueses dos dias de hoje? Lembrando que eles existem, né? Classe média que está em oposição à classe operária. Então, essa é a 3, aqui da página 66, e agora nós vamos para a semana 3.
esse PET começa um pouco maior e depois ele diminui ao longo das semanas, embora a semana 3 seja um pouco grande também. A semana 4, muito pequena. A atividade 1 da semana 3 do PET. Página 68. 1. Explique com suas palavras quais foram os principais fatores que impulsionaram o movimento das cruzadas. Então, ou seja, lembrando, o que foi as cruzadas? Foi o confronto entre cristãos e muçulmanos pelo domínio da Terra Santa, a Palestina, e a Cidade Santa, Jerusalém. A resposta para a questão ou seja, o que levou esse confronto? As cruzadas. A reunificação do mundo cristão devido ao cisma do Oriente e a reconquista de Jerusalém estavam entre os principais fatores. Além das causas religiosas, existiram causas econômicas. Então, esses fatores levaram as cruzadas a ocorrerem. 2. Sobre as cruzadas, responda. Letra A. Onde e como surgiram? Elas surgiram na Europa após o Papa Urbano II convocar o Concílio de Clermont. O que é um concílio? Uma reunião da Igreja Católica. Então, ele convoca isso na cidade de Clermont, na França, e aí convocando os cristãos a lutarem contra os muçulmanos. Letra B. Quanto tempo duraram? As cruzadas duraram 174 anos, indo do ano de 1096 ao ano de 1270. Quantas cruzadas aconteceram? 8 cruzadas. D. Qual o objetivo das cruzadas? O objetivo inicial era libertar dos muçulmanos a Terra Santa e a Cidade Santa. Letra E. Quais eram os objetivos dos nobres ao tomarem parte nas cruzadas? Os nobres viam, corrigindo aqui, nas cruzadas uma possibilidade de aumentar sua fortuna e suas terras. Letra F. Como as cruzadas terminaram? Seus objetivos foram alcançados? As cruzadas sofreram derrotas, não alcançando seu principal objetivo. Então, esta é a correção da semana 3, aqui, né? Ainda não terminamos a correção da página 69. Questão 3. As cruzadas podem ser vistas como um momento de expansão da sociedade feudal? Justifique. Não, porque uma das consequências foi a desarticulação da sociedade feudal. Então, ou seja, né, as cruzadas podem ser entendidas não como uma expansão, mas elas levaram justamente ao fim dessa sociedade feudal. 4. O movimento das cruzadas pode ser entendido como um meio de obter paz na Europa? Explique. Sim, porque os problemas vivenciados na Europa foram canalizados para combater o inimigo comum. Gente, se você para de brigar com o seu colega e passa a brigar com outra pessoa, você tem paz com ele, mas não quer dizer que você esteja em paz também. Então, assim foram as cruzadas. Dentro da Europa, você tinha paz, mas fora dela, os europeus ainda estavam lutando contra os povos, no caso, contra os muçulmanos, na Terra Santa e na Cidade Santa. 5. Pessoal, aqui na 5 a gente tem um problema. Qual é? A imagem sumiu aqui do meu PET, então eu peço aí que vocês acompanham, né, a imagem da página 70, mas as respostas vão estar certinhas conforme a imagem. Eu perdi essa imagem mesmo. Letra A. Descreva o movimento que está sendo representado na imagem acima. Resposta. As cruzadas, que foram movimentos militares de inspiração cristã. Então, a imagem trata das cruzadas. B. Espera um momento. Letra B. Qual o significado das cruzes pintadas nos escudos e armaduras dos cruzados? Os soldados cristãos, chamados cruzados, usavam a cruz como símbolo de sua religião. E letra C. Por que as cruzadas não podem ser entendidas apenas como uma expedição religiosa? Porque as cruzadas envolviam interesses sociais, políticos e econômicos também. Então, ou seja, né, além do interesse religioso, você tinha duas religiões poderosas naquele momento, até os dias de hoje, né, muçulmanos e cristãos em luta,
você também tem interesses políticos e econômicos, né? Na área da política, na área do dinheiro também. Então, essa aqui foi a página 70. E agora a gente passa para a semana 4, que é uma semana menor um pouco. Pessoal, e aí atividades da semana 4, estou na página 72. Aqui é de marcar mesmo, eu marquei em amarelo a questão correta. 1. Em Paris, só pode ser ourives quem fizer o juramento de trabalhar segundo os usos e costumes dessa profissão. Nenhum ourives pode trabalhar o ouro se não for com a melhor técnica, e o produto deve exceder em qualidade a todos os ouros trabalhados em outras terras. Nenhum ourives pode ter mais que um aprendiz estrangeiro, o que deverá ser parente seu ou de sua mulher, próximo ou distante, desde que lhe apraza, ou seja, desde que lhe satisfaça, né? O texto acima refere-se às, então, letra A, as corporações de ofício na Baixa Idade Média. Em primeiro lugar, o que é um ourives? Um ourives é uma pessoa que trabalha com ouro, com prata, fazendo anéis, pulseiras, cordões e outras coisas mais. Em segundo, o que é uma corporação? É uma entidade que defende os membros daquela profissão. Corporação de professores, corporação de jornalistas, entre outros. Então, aqui, questão 1, letra A, semana 4, pede. Na 2, a gente tem o seguinte, né? A formação da burguesia como classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Então, qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Ou seja, está querendo que está errada, ou seja, que não faz parte. A letra D, criação da máquina a vapor. A máquina a vapor, gente, movimentada aí por carvão, só foi fundada na primeira Revolução Industrial. Só foi, digamos assim, né, utilizada, descoberta e utilizada na primeira Revolução Industrial. Pessoal, na questão 3, nós temos aqui uma pequena cruzadinha, que eu vou mostrar para vocês. E aí, meninos, eu não consegui preencher conforme as configurações do meu computador. Então, o que eu fiz? Eu preenchi as palavras da cruzadinha em frente das definições acima. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse vídeo e preencher na cruzadinha aquilo que eu passar para vocês na correção da 3. Lembrando, eu não fiz aqui na cruzadinha, mas eu fiz na frente do termo, né, do significado que se pedia. E aí vocês vão pegar o que está escrito aqui na 3 e colocar na cruzadinha, tá bom? Então, 3, resolva a cruzadinha abaixo sobre a sociedade medieval. 1. Propriedade rural comum na Alta Idade Média. Qual propriedade é essa? O feudo. 2. Doença que chegou à Europa nos porões dos navios comerciais vindos da Ásia. Peste negra. 3. Grupo social ligado ao comércio que se fortaleceu durante a Baixa Idade Média. Burguesia. 4. Após o século X, elas se tornaram importantes centros de comércio e educação. Cidades. 5. Religião que se fortaleceu durante a Idade Média. Na verdade, não religião, né, uma instituição. Mas aqui colocaram errado. Vamos colocar aqui Igreja Católica. 6. Imposto pago pelos servos aos senhores feudais pelo uso do moinho e do forno. Banalidades. 7. Teve seu poder fortalecido pela Igreja na Baixa Idade Média. Rei. 8. Trabalhador do feudo. Servo. 9. Nos feudos, essa atividade era baseada, sobretudo, na troca comércio. E 10. Grupo social que dominou o sistema educacional e a administração real na Idade Média. Clero. Então, vocês vão pegar aqui, por exemplo, né, só para explicar e fechar o vídeo. Por exemplo, eu coloquei feudo, vocês vão escrever aqui no 1, feudo. No 2, eu coloquei aqui peste negra, vocês vão vir aqui na cruzadinha escrever 2, peste negra. No 3, eu escrevi aqui burguesia, então vocês vão escrever no pet de vocês, burguesia.
No 4, você escrever, está ali cidades, vocês vão escrever, então, no 4, cidades. Então, é isso, pessoal. Vou deixar de interromper o compartilhamento. Agradeço demais a vocês. Assistam esse vídeo. Eu estou contando aqui, a partir das visualizações, né? O último patch, a gente está com 85 visualizações, é o número de... são vocês assistindo esses patches. E, assim, pessoal, não deixem de corrigir o patch de vocês, tá? Eu já estou entregando aqui o patch pronto. Basta vocês assistirem esse vídeo e fazerem o patch de história. Agradeço demais a atenção, a paciência de vocês e até o patch avaliativo. Um abraço a todos. E o meu muito obrigado.